nome é Márcio Rodrigo, eu sou professor do curso de Comunicação Social da Belas Artes aqui em São Paulo, né? Jornalista de formação, doutor em Comunicação e Artes. Né? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um fenômeno que se tornou bastante comum, especialmente depois das eleições presidenciais norte-americanas. Vocês devem saber que eu estou falando das fake news, né? E aí eu pergunto a vocês, é fato ou é fake? É false ou é fake? Vamos lá. Gostaria de compartilhar com vocês, né, a primeira pergunta, que é: você já recebeu ou compartilhou uma fake news? Se você não fez isso, nem recebeu, nem compartilhou, provavelmente você não está nesse mundo ou nunca usou as redes sociais ou sequer o WhatsApp. Tá? Nós estamos falando de um fenômeno que se tornou bastante comum, né? É um termo que se popularizou especialmente a partir da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, quando todas as vezes que a imprensa de lá reclamava ou questionava qualquer ato ou comportamento do então candidato Donald Trump, ele dizia, para combater a imprensa, para rebatê-la, que aquilo era fake news. O resultado desse comportamento do presidente, bom, em 2017, o tradicional Collins Dictionary, né, com os dicionários mais importantes, mais tradicionais na língua inglesa, né, elegeu fake news como a palavra do ano. Mas a gente tem que se perguntar sempre, é fato ou é fake? Por quê? Né? Porque simplesmente, embora esse termo seja recente, primeiramente, a gente tem que levar em consideração que ele, né, sempre foi usado como um estratagema, por exemplo, da imprensa sensacionalista, ou a imprensa marrom ou amarela, como ela é chamada nos Estados Unidos. Todas as vezes que a imprensa, né, sensacionalista ou a imprensa marrom quer atrair a atenção do público, quer, né, fazer reverberar um fato na sociedade, assim aumentar a sua audiência, ou suas vendas ou cliques, ela exagera, distorce a informação, né? Fazendo com que um fato que muitas vezes existiu, né, simplesmente chegue às pessoas de uma maneira exagerada. É mais ou menos como aqueles programas que você assiste, sabe, na televisão no Brasil à tarde, que se dizem jornalistas, mas que exploram as tragédias de violência na periferia de São Paulo, com um narrador histérico repetindo frases ao mesmo tempo. Pois é. É isso que acontece também, né, com as fake news na imprensa sensacionalista. Portanto, o termo, tá, ele não é novo, né? O que a gente tem que entender das fake news hoje, primeiramente? As fake news, elas emulam, elas imitam a estrutura da notícia, a estrutura da linguagem jornalística. Né? Muitas vezes, aliás, elas são tão difíceis de serem combatidas, de serem realmente dissipadas ou questionadas, o que leva hoje as grandes empresas do mundo a criarem seus setores ou suas empresas de fact-checking, né? Porque elas normalmente se apropriam de fatos que aconteceram, usam personagens, instituições que realmente existem no mundo, mas distorcem os fatos, exageram ou diminuem, ou escondem, ou acrescentam histórias sem nenhuma comprovação, sem nenhuma apuração, né, nenhuma checagem no final, e disseminam isso. As fake news encontraram, evidentemente, nas redes sociais, sejam elas abertas, como Facebook, Instagram, né, Twitter, ou fechadas, como WhatsApp, um campo sensacional para se disseminarem. Normalmente, as fake news, elas têm a ver exatamente com o quê? Elas falam aquilo que um determinado público, normalmente, né, que se constitui por causa do algoritmo, dos agrupamentos que a gente tem nas bolhas sociais, querem ouvir sobre um determinado assunto. E o que acontece com isso, então? As fake news
se tornam super populares, são super compartilhadas naquele grupo de WhatsApp de família que nós conhecemos muito bem, e isso faz com que elas se disseminem e distorçam a realidade. Nós estamos vivendo, né, desde antes da pandemia, por exemplo, um fenômeno bastante comum sobre as fake news, que nasceu, aliás, por causa dos movimentos de fake news, que são chamados movimentos anti-vacinas. Ou seja, pessoas começaram a divulgar informações distorcidas, dizendo, por exemplo, que as vacinas eram maneiras que a indústria farmacêutica havia acertado com governos no mundo inteiro para que as pessoas adoecessem mais e vendessem mais remédios, as indústrias farmacêuticas. O resultado disso é um movimento anti-vacina que hoje tomou um contorno mundial, tendo gente por aí, inclusive no Brasil, dizendo que não quer tomar vacina contra coronavírus, por exemplo. Já as chamadas false news, né? E a gente tem que tomar cuidado porque isso normalmente é tratado como sinônimo, mas não são as notícias falsas, ou seja, normalmente são notícias que nascem de erros de apuração, checagem da própria imprensa tradicional. Né? O que acontece? Normalmente, a gente chama isso no jargão de barriga, ou seja, é o momento em que a imprensa, em vez, né, de fazer a checagem de apuração, comete um erro, né, e o erro é publicado. Normalmente, o que a imprensa faz hoje, quando ela está no meio digital, por exemplo, né, como um portal de notícias, ela vai lá e faz aquele atualizar que nós conhecemos tradicional. Já se ela está no veículo analógico, por exemplo, ela faz aquele tradicional erramos, ou num telejornal, por exemplo, ao vivo, eles pedem desculpas dizendo que aquela informação era falsa ou era errada. Ok? Por hoje, moçada, é só. Eu espero que o conteúdo seja útil para vocês. Ótimo, Enad. Muito obrigado. Meu e-mail é marcio.ribeiro@belasartes.br. Se precisar, procurem por mim. Muito obrigado. Boa tarde.